Como ter o seu visto americano aprovado de primeira? Oi, eu sou a Luana Dapper, eu sou assessora aqui na Montalban Vistos e vou te explicar um pouquinho sobre como você garantir aí a concessão do seu visto americano agora em 2025. O primeiro ponto muito importante é a preparação do seu DS-160. Então vocês têm que ter muita atenção na hora de fazer o preenchimento, porque qualquer erro de preenchimento, qualquer erro de português pode sim acarretar numa reprovação de um visto, por um erro básico. Outro ponto da DS-160 também é que, às vezes, até por um erro de data de emissão de documento, às vezes um erro de data de intenção de viagem, algo do tipo, pode acarretar nessa reprovação. Então, assim, você tem que ter essas informações muito específicas, né, muito concretizadas na tua mente na hora da entrevista, porque isso pode sim acarretar nessa reprovação desse visto. Outro ponto também é a questão de quando você tem que formular uma frase referente a uma pergunta dentro do formulário DS-160. Por exemplo, às vezes quando a pessoa já teve o visto reprovado, né, tem o campo de defesa. Você não vai simplesmente pegar e colocar lá, tive meu visto reprovado pelo motivo 214B. Ok, mas e daí? Eles sabem que você teve o visto reprovado por esse motivo, mas eles querem que você explique, né? Então você tem que saber formular esse texto lá, essa defesa, para poder conseguir convencer o agente consular de que agora é o momento de conceder esse visto para você. Então tenham muita atenção na hora desse preenchimento para trazer aí mais positividade pro teu perfil. Outra coisa também muito importante, quando for preencher a aba de profissão, né, sua aqui no Brasil, muita gente comete o erro de colocar lá como a opção outros e embaixo coloca autônomo. Autônomo do quê? Uma pessoa autônoma, ela pode ser uma vendedora autônoma, ela pode ser pedreira, ela pode ser faxineira, ela pode ser qualquer coisa. Então não cometam esse erro de deixar só como autônomo, porque você tem que descrever as suas funções, qual é a sua atividade profissional. Então, se você não saber preencher esse campo da maneira correta, eles vão reprovar o teu visto. Então, tenham bastante atenção na hora desse preenchimento, principalmente na área de profissão, ok? O segundo passo é sobre ter o preparo físico e mental para sua entrevista. Então, não adianta você simplesmente chegar de uma semana para outra, fazer o agendamento da sua entrevista, preencher o seu DS-160 ali na loucura, na correria, e ir para a entrevista sem ter nenhum preparo. Você tem que se preparar mentalmente, você tem que preparar as informações que você vai falar na entrevista da maneira correta, tem que usar as palavras corretas que eles querem escutar na hora da sua entrevista. Por exemplo, né, eles vão perguntar, a primeira coisa, para onde que você quer ir? Você vai simplesmente dizer, eu vou para Orlando. É só isso que você vai falar? Não. Você tem que montar essa frase e falar da maneira correta para que ele entenda que você quer ir somente a turismo e voltar para o Brasil. Então, isso tudo gera uma reprovação pela falta de preparação causada pelo nervosismo durante a entrevista. Então, se preparem bem um dia antes. Se precisar tomar um chazinho de camomila antes da entrevista, pode tomar, não tem problema. Tudo que você for fazer para te tranquilizar para a entrevista, faz. Porque isso faz muita diferença. Além do preenchimento errado de DS-160, se está muito nervoso, eles vão reprovar o teu visto americano. Outra coisa também é que a gente nunca lembra do que a gente fala na hora da entrevista quando a gente está nervoso. Então, sabe, às vezes a gente está brigando com uma pessoa, a gente vai lá e fala, uma coisa que não deveria ali no calor do momento, né? E isso acontece também na entrevista, porque a gente está muito nervoso, a gente está desestabilizado. Então, vocês têm que ter muita atenção, fica tranquilo, né? Responde de forma calma, foco na hora da sua entrevista, presta muita atenção no que eles estão te perguntando e no que eles querem saber. Sempre fazem uma pergunta para você porque eles já sabem aquela resposta, porque isso foi declarado lá no teu DS-160. Às vezes, se você fala que você atua de forma autônoma, vamos supor assim, eles vão olhar no teu Instagram para ver se você realmente trabalha de forma autônoma, para ver se você realmente trabalha. Então, você tem que ter essa atenção, tanto na hora da entrevista, quanto na hora do preenchimento do formulário, e focando sempre na tranquilidade ali, na tua mentalidade, né, mas estar mais tranquila, para que você possa falar o que deve na sua entrevista e não o que não deve. Então, para te ajudar a ter esse visto americano aprovado, ficar tranquilo na entrevista, saber o que falar, eu vou te dar uma análise gratuita lá no nosso WhatsApp. Então, entre em contato com o nosso número aqui no box de informação nesse vídeo.
entre em contato, diz que veio do YouTube desse vídeo, para a gente entender o seu perfil e saber qual é a probabilidade de você ter esse visto aprovado ou não. Então segue a gente lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e fique por dentro de todas as informações sobre solicitação de vistos em 2025.